É o tempo que eu tomo uma água. Bom, a nossa disciplina, ela é uma disciplina que chama Controle de Qualidade de Produtos Farmacêuticos. Professor, o que isso significa? Significa que nós vamos controlar a qualidade de produtos farmacêuticos. Que produtos farmacêuticos são esses? Medicamentos, cosméticos, suplementos, insumos, correlatos, ou seja, todos os produtos que estão vinculados à área farmacêutica, desde as matérias-primas até os produtos finais, eles devem passar por um processo que a gente chama de controle de qualidade, tá? O objetivo do controle de qualidade, vou mostrar para vocês mais na frente, mas o controle de qualidade, ele tem por objetivo garantir que os produtos que sejam entregues lá para o seu cliente, para o seu paciente, etc e tal, eles sejam entregados de acordo com as características que esse produto vai ter, para que ele possa realizar, né, a sua função. Então, um medicamento, ele busca tratar, né, uma doença, controlar uma doença, servir como método diagnóstico para uma doença, prevenir uma doença. Um produto cosmético, né, ele tende a ser utilizado para correção de imperfeições, para limpeza e para questão cosmética, né? Então, as meninas aí devem saber bastante, devem utilizar batons, esmaltes, tá? Bases, blushes, rímel. O professor Roninelli também entende disso, porque a gente dá aula também de cosmético, tá? E também para a parte de suplementos. Então, quando a gente quer melhorar a nossa qualidade de vida alimentar, a gente toma suplementos, e hoje os suplementos, eles entraram numa categoria, né? No final de 2019, eles entraram numa categoria específica, tá? E eles precisam hoje apresentar, além dos testes de eficácia, então, por exemplo, se você utiliza um suplemento para perda de peso, a indústria que fabrica aquele suplemento tem que garantir que, de fato, através de testes, que de fato aquele produto, suplemento, ele vai fazer você perder peso. Se você quer ganhar, ganha. Se você quer ganhar performance, ou se você quer ganhar massa magra, a mesma coisa. Além disso, os produtos farmacêuticos, eles precisam entregar para a gente também limites de segurança. Então, aquele produto que a gente utiliza, ele não existe nenhum produto inócuo, primeira coisa que a gente tem que aprender. Então, a gente pode morrer tomando uma aspirina, se você for alérgico, e tomar, por exemplo, uma aspirina, ela pode te matar. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado e utilizar os medicamentos com orientação profissional. Então, a automedicação não é uma coisa legal, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, entre outros produtos que estão relacionados, tá? Minha primeira pergunta para vocês é: o que é qualidade? O que vocês entendem por qualidade? Quem é que poderia me dizer? Vocês podem abrir o áudio de vocês e falar. E se você for tímido, você pode mandar uma mensagem no chat. Mas eu queria que vocês me dissessem aí, né? O que vocês entendem por qualidade? E aí? Oi, Larissa, tudo bem? O que você entende por qualidade? Será que você pode me dizer? Boa noite, professor. Boa noite. Quando vocês não falam, eu chamo vocês, tá? Tudo bem. Eu acho assim que qualidade é aquilo que é positivo, né? E que é algo excelente. É algo assim que a gente busca de positivo. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer um brainstorm aqui e vou colocar aqui o que vocês estão me dizendo para a gente poder construir esse conceito de qualidade. Então, qualidade para ti seria algo positivo e com excelência, não é isso? Isso. Excelência, beleza. Chama alguém aí, bota alguém no fogo aí. Ana Paula, fala aí, Ana Paula. Botou no fogo, Ana Paula? Tem que responder agora. Oi, boa noite. Obrigada, Larissa. Eu gosto quando os colegas botam no fogo aí, porque eu não tenho nada a ver com isso. Foi ela, hein? Então, qualidade, como Larissa falou, é algo que designa algo que seja bom. Algo que seja bom. Seja ótimo. Já, ótimo. Bota alguém no fogo, Ana. Pera. Nayane, por favor. Se manifeste, Nayane, perdão.
Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que quando é uma coisa ela é de qualidade, é quando Aham. ela atende, tipo, a requisitos e a normas, por exemplo, que os clientes exigem. Então, eu acho que isso é ser de qualidade. Então, ela atende requisitos. E normas, por exemplo, que Né? Quem que coloca para a gente esses requisitos? ai, Você agora eu não falou. sei. Você falou. Você disse Os que clientes, eu disse isso, né? clientes. Então, vem de alguém, né? Esses requisitos Isso, e normas. exatamente. Então, vou colocar aqui clientes. Isso aqui é o conceito de vocês, tá? Então, a gente cria aqui esse brainstormzinho aqui para a gente montar um conceito, tá? Quer botar alguém no fogo? Só tem vocês três agora, né? Porque a Jamila espertamente saiu da reunião. Exatamente, acho que ela. Mas calma que eu já boto ela no fogo, não tem problema não. Ó, Tá bom. qualidade é uma coisa bem simples, apesar de parecer um conceito complicado, mas qualidade é uma coisa simples, tanto que vocês, né, diariamente, no dia a dia de vocês, do momento que vocês acordam até o momento em que vocês dormem, vocês aplicam esse conceito de qualidade, tá? Olha como é um conceito fácil. Primeiro eu vou dar um conceito meu, né, baseado na experiência, em que geralmente vocês precisam enxergar isso, tá? Isso é muito importante. E depois eu vou dar o conceito de livro, aquele conceito que está lá na ISO 9001 e assim sucessivamente. Então, olha como é fácil, né? Qualidade, ela pode ser três coisas. Então, a qualidade ela pode ser, né, aplicada a um produto, ela pode ser designada a um serviço ou ela pode ser designada a uma pessoa ou um profissional. Então, o que é que esse produto, o que é que esse serviço ou o que é que esse profissional ou pessoa ele precisa ter para a gente dizer assim, isso é um produto de qualidade, ou então, isso aqui é um serviço de qualidade. Basta ele fazer o quê? Basta ele atender às nossas expectativas e exigências, tá? Essas expectativas e exigências, elas podem ser pessoais, ou seja, individuais. Cada uma de vocês deve ter aí um conjunto de expectativas, né, relacionadas a produtos, serviços e pessoas, ou elas podem ser coletivas. Por exemplo, Jamila, né? Abre teu áudio aí para mim, Jamila. Tu não vai correr não, tá? Deixa eu ver se a Jamila tá me escutando. Oi, professor. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jamila. Você usa shampoo, não usa? Sim. Beleza. Quais são os critérios que você utiliza para escolher o seu shampoo? Me dá 3 critérios para a escolha do teu shampoo. Tem que ter uma boa qualidade. Mas o que seria a qualidade? Características. O que, tipo assim, na hora que você vai comprar o seu shampoo, você pensa assim, eu vou comprar um shampoo. Ele tem que ter isso, ele tem que ter isso, ele tem que ter isso. Vou dar um exemplo para ti. Por exemplo, minha irmã compra shampoo sem sal. É uma exigência dela, tá? Então, é um exemplo. Me diz aí, quais são os critérios que você utiliza aí para escolher o teu shampoo? Professor, eu também gosto de shampoo sem sal, mas assim, eu quero um shampoo que ele satisfaça, que ele traga benefícios para o meu cabelo. Como? Eu tenho certeza. Para né? fortalecer o cabelo, Certo. evitar a queda. Certo. O que mais? Ativar o crescimento. Ok, beleza. Por exemplo, Ana Paula, você compra um shampoo com as mesmas características que a Jamila compra? Ou você tem critérios diferentes na hora da escolha do teu shampoo? Sim, e mais? Hidratação. Hidratação, o que mais? Esqueci, Ana. O cheiro também, professor. O cheiro, beleza. Importante. Por exemplo, Nayane, eu tô vendo aqui pela tua foto que tu tem os cabelos cacheados. A Ana Paula tem os cabelos lisos. Tu compraria o mesmo shampoo que a Ana Paula compraria ou o teu shampoo seria diferente? Geralmente eu escolho shampoo sem sal, né? Certo. Uhum. Livre de parabenos, essas coisas, né? Beleza. O que E mais? busco shampoos que contenham, tipo, depantenol, que venham hidratar Uhum. mais, porque eu tenho cabelo cacheado. E também pela questão do cheiro também, né? Beleza. Vocês perceberam aí que vocês têm alguns critérios que atendem todas vocês
e alguns critérios que são diferentes, não é isso? Então, ó, por isso que quando a gente pensa em gosto pessoal, talvez o que tenha qualidade para mim não seja, né, a mesma qualidade para vocês, em termos de gosto pessoal, tá? Então, por quê? Cada um de nós temos um conjunto de necessidades, e esse conjunto de necessidades, né, eles são individuais. Mas a gente também tem que garantir que as necessidades coletivas, elas sejam atendidas, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai produzir um shampoo, eu tenho que garantir que quando esse shampoo chegue para o meu cliente, aquele shampoo, né, ele esteja bem conservado, aquele shampoo não tenha nenhuma substância que possa causar um dano para o meu cliente, e assim sucessivamente. Ou seja, né, bem aqui, na hora que vocês me deram o conceito aqui de qualidade, que a gente fez esse brainstorm aqui rapidinho, né, vocês me disseram assim, tem que ser algo que seja positivo, que apresente excelência, seja bom, seja ótimo, atenda a requisitos e normas, né, dos nossos clientes. Nós já vimos que nós temos gostos pessoais, e esses gostos pessoais, eles são distintos. Por isso que a gente tem diversos produtos no mercado, exatamente para que ele possa, né, para que eles possam atender essa diversidade de gostos pessoais. Isso vale para qualquer coisa. Isso vale para um produto, isso vale para um serviço, ou isso vale para uma pessoa ou para um profissional, tá? Agora vem uma pergunta muito importante. Já que a gente tem que atender às necessidades, por que nós temos que controlar a qualidade? Eu vou mostrar para vocês, né, como que surgiu esse conceito de qualidade. Tem problema não, Sérgio? Então, como é que surgiu esse conceito de qualidade? A coisa mais importante, o homem, de fato, ele começou a pensar nas questões relacionadas à qualidade quando houve a corrida espacial. Então, por exemplo, né, quando ele começou a pensar em mandar homens para fazer as viagens espaciais, o que os caras lá que começaram da NASA, né, o que eles começaram a pensar? Nós vamos mandar um astronauta para o espaço. Ele vai levar para o espaço produtos, né, serviços e equipamentos que vão manter ele vivo lá no espaço, mas ele também vai levar alimentos, ele também vai levar medicamentos. Então, eles tiveram que pensar assim, lá no espaço, caso aconteça algum acidente ou caso algum astronauta fique doente, fica mais difícil de fazer um socorro para esse astronauta, exatamente, né, porque lá não tem um hospital, eles vão ter uma equipe reduzida se tiver alguma coisa mais grave. Então, o que eles pensaram? Os produtos que nós vamos entregar para eles têm que ser produtos que atendam às necessidades deles no espaço e, ao mesmo tempo, tem que ser produtos que não tragam riscos para eles no espaço. Então, o primeiro conceito de qualidade, ele começou com o surgimento da corrida espacial. Mas o homem, né, ele aprendeu, ou não, um pouco com a história. E por que o controle de qualidade ele é considerado hoje um setor de rigorosidade, um setor de fiscalização? Tanto que, quando a gente trabalha numa empresa, geralmente o setor de controle de qualidade é o setor odiado da empresa. A qualidade, de forma geral, ela é o setor que não é muito bem visto pelos funcionários da empresa. Por quê? Porque é o setor que diz como você tem que fazer as coisas, é o setor que diz, que te fiscaliza, entendeu? Exatamente por quê? Porque, às vezes, né, a gente, durante o nosso processo de produção, o nosso processo de manipulação, a gente não pode deixar descuidar de alguns cuidados. Vou dar um bem simples para vocês. Deixar de usar um EPI, por exemplo, uma touca. Professor, mas por que eu tenho que usar uma touca num processo produtivo? Já imaginou se vocês pegam lá o saco de salgadinho que vocês compram, ou o suco, e encontram um cabelo dentro daquele suco, ou um cabelo daquele saco de salgadinho? Ficaria feio, né? Vocês já ficariam com nojo, porque vocês iam pensar assim, esse cabelo caiu aqui, né? Se tem um cabelo, pode ter diversas outras coisas. Não é assim que a gente pensa? Não é, gente? Tá? Mas aí, eu vou mostrar para vocês que quando a gente fala nas questões relacionadas, né, a produtos farmacêuticos, o negocinho é um pouquinho mais sério. Vou mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram aí ao longo da história, né, ao longo de 100 anos, para a gente poder entender por que hoje o conceito de qualidade é um conceito muito importante e o controle de qualidade ele é um setor extremamente importante dentro da indústria, seja ela indústria farmacêutica, seja ela indústria de roupas, seja ela indústria de computadores e assim sucessivamente. Mas como a gente está estudando
controle de qualidade de produtos farmacêuticos, nós vamos aprender um pouquinho. Então, vamos lá, em 1937, o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, uma indústria, né, chamada Messengill, ela fabricava um elixir de sulfonimida, que é um antibiótico, né, um antibacteriano. E o que aconteceu lá durante a produção desse medicamento? Houve a substituição de um solvente, que era utilizado lá na fabricação do elixir, e eles trocaram a glicerina por dietileno glicol. Olha o que foi que aconteceu com essa troca, que não foi uma troca acidental, foi uma troca planejada. A indústria disse assim, não, vamos trocar a glicerina pelo dietileno glicol. O que aconteceu? Né? 107 pessoas morreram por intoxicação. Hoje a gente sabe, né, com os estudos toxicológicos, quando vocês estiverem lá na disciplina de toxicologia, vocês vão ver isso, que o dietileno glicol é uma substância que é tóxica para o homem. Né? O homem, ao longo da sua história aí, ele de vez em quando ele fazia uso de substâncias, e como ele não tinha uma tecnologia avançada para saber se aquela substância fazia ou não mal para ele fazia o uso e depois, quando ele via, né, que aquela substância era perigosa, ele deixava de utilizar. Então, aqui, ó, percebam que não foi um acidente, percebam que foi uma troca planejada, a indústria substituiu a glicerina pelo dietileno glicol, só que o dietileno glicol, ele é tóxico para o ser humano. Então, qual foi o maior dano que foi causado por essa troca? A morte de 107 pessoas. Ah, professor, mas isso não acontece nos dias de hoje. Acontece, né? Aí no ano passado, acho que vocês devem ter acompanhado aí uma indústria chamada Belo Horizontina, tá? E essa Belo Horizontina houve, né, a contaminação da linha de produção de cervejas dela, né? E a linha de produção foi contaminada exatamente com quem? Com o dietileno glicol, foi o que mostrou aí o laudo da perícia. E o que aconteceu? As pessoas que tomaram aquela cerveja passaram mal e algumas pessoas morreram. Até agora a gente tem aí, né, 42 pessoas, né, com óbito. Aí o que aconteceu? A Vigilância Sanitária foi lá, pediu recolhimento, fez a investigação e assim sucessivamente, já viu? Mais de 100 anos depois, ainda tem pessoas que morrem pela questão aí do uso inapropriado do dietileno glicol. Beleza. Passado 4 anos, lá nos Estados Unidos ainda, a indústria Winthrop, ela estava fabricando comprimidos de sulfatiazol, também um antimicrobiano. O que foi que aconteceu? Essa indústria, na linha de produção dela, acho que vocês vão ver isso agora na tecnologia farmacêutica, na própria farmacotécnica, né, que vocês já devem ter visto, o que aconteceu? Houve uma contaminação cruzada. Professor, mas o que é uma contaminação cruzada? A gente vai olhar isso mais na frente, mas eu vou adiantar para vocês. A contaminação cruzada é quando a gente deixa um produto contaminar outro produto. Um exemplo bem simples que eu gosto de utilizar a vocês, quando a gente faz peixe em casa, né, a gente tem que ter cuidado aí na hora de lavar as louças, né, principalmente os copos, porque se eles não forem bem lavados, o que vai acontecer com eles? Eles vão ficar com cheiro de peixe. Isso significa o quê? Que aquele produto nosso, né, aquele copo nosso, ele ficou com resíduo do peixe, a gente consegue sentir o cheiro do peixe, por isso que, né, a gente não gosta. Então, aconteceu o quê? Aconteceu o que a gente chama de contaminação cruzada. Só que lá na indústria, na Winthrop, o que foi que aconteceu? O comprimido de sulfatiazol, que é um antimicrobiano, sofreu a contaminação com fenobarbital, né? Um fármaco que a gente utiliza aí para uso no sistema nervoso central, pode ser utilizado aí para epilepsia, entre outros transtornos mentais. O que aconteceu? Essa contaminação cruzada, ou seja, o resto de um produto na linha de produção ficou e contaminou um outro produto, causou a morte de 300 pessoas por intoxicação. Então, ó, tá vendo aí? 4 anos depois aconteceu isso. Vamos avançar um pouquinho no tempo, né? 1958, ainda nos Estados Unidos. Cápsulas de vitamina. O que aconteceu? A mesma linha de produção que era utilizada para fabricar vitaminas também era usada para fabricar estrógenos. Aí o que aconteceu? Contaminação cruzada das vitaminas por estrógenos. Aí as crianças que fizeram o uso, né, crianças com 5 a 10 anos que fizeram o uso das vitaminas, que é um suplemento, começaram a ter um desenvolvimento precoce das mamas. Professor, mas não matou. Mas vocês acham que não causou um dano para essas crianças? Sim, né, porque elas tiveram um desenvolvimento precoce aí das mamas. Beleza. 2 anos depois, ainda nos Estados Unidos, né, uma suspensão antiácida foi contaminada com penicilinas, que é um antibiótico, e existem pessoas que são alérgicas a penicilinas, ou seja, uma pequena quantidade da penicilina pode causar uma reação alérgica severa e levar pessoas à morte. Então, o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Várias pessoas morreram
que eram alérgicas. Imagina tu procurar por que essas pessoas estão morrendo, né? Porque quando você sabe, eu sou alérgico à penicilina, um exemplo, e eu sei que eu não posso tomar penicilina, agora você toma um antiácido sem saber que aquele antiácido tem penicilina, você vai tomar sem medo, né? Sem ter o medo de ter a reação alérgica. Agora, quando essa penicilina vem escondida e você não estava esperando que ela estivesse, né? Você pode ter o risco aí de morrer, como aconteceu lá nos Estados Unidos. Vamos avançar mais um pouquinho no tempo, tá? 1965, vamos sair agora dos Estados Unidos. Né? Cápsulas de clorafenicol, medicamento genérico. Né? O clorafenicol também é um antimicrobiano. O que acontece? Quando a gente quando a gente lida com moléculas orgânicas, elas podem formar polimorfos, né? Significa lá que os nossos fármacos, tá? Eles podem ter diferentes arranjos cristalinos e formar formas sólidas. Os polimorfos acontecem principalmente com formas sólidas, tá? Eles podem ter arranjos diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, para quem não lembra aí o que é um polimorfo, né? Vou mostrar aqui para vocês polimorfos. Morfismo de moléculas. Vou mostrar aqui para vocês que é bem facinho da gente entender. Né? O polimorfo é quando a gente tem os mesmos átomos e esses átomos eles são organizados de formas diferentes. Vou mostrar aqui para vocês, ó, bem facinho para a gente poder entender. Vou mostrar aqui, ó, a imagem. Vocês conseguem ver aqui a imagem desse... Abrir aqui o site. Né? Significa aí que a gente tem as mesmas moléculas, só que elas estão organizadas diferentes. Deixa eu só carregar aqui o site para eu poder mostrar para vocês, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem as moléculas, e essas moléculas, né, elas são organizadas de forma diferente, ó, tem a mesma composição química, mas a forma como a gente organiza os átomos, ó, aqui tem alguns exemplos, né? A gente pode ter polimorfismo cúbico, tetragonal, ortorrômbico, rombiédrico, monocíclico, tá? Não sei se vocês chegaram a ver isso na físico-química e na química orgânica, né? Então é importante aí, por quê? Porque lá na farmacologia, vocês devem ter aprendido, né? Então, por exemplo, polimorfos, né? Se vocês observarem aqui, ó, todo mundo organizadinho na vertical. Aqui a gente tem moléculas organizadas na vertical e na horizontal. Aqui a gente tem moléculas bagunçadas. Por isso que isso aqui a gente chama de polimorfos, né? A mesma composição, e aqui a gente chama de amorfo, tá? Então tem exemplos aqui, é bem facinho de eu explicar para vocês quando eu mostro uma figura, tá? Vocês aprenderam lá que o polimorfismo na físico-química, ele afeta algumas características que são importantes para a farmacologia, como, por exemplo, solubilidade, capacidade de se ligar a um receptor, características físico-químicas como pH, que elas são importantes aí para a ação de um fármaco. Então, o que foi que aconteceu, né? Lá na Colômbia, uma indústria que a gente não tem um registro, só tem um registro de que aconteceu, elas utilizaram formas polimórficas diferentes. Aí o que aconteceu? Matou gente? Não. Mas as pessoas que fizeram tratamento com clorafenicol, né, ele não sofreu, eles não tiveram o efeito esperado. Então, essas pessoas, elas fizeram o uso de um medicamento que não funcionou. Ah, professor, mas não tem problema, porque não matou as pessoas. Imagina aí, né, que essas pessoas, o clorafenicol é um antimicrobiano. O que significa quando você utiliza um medicamento que não funciona? Que a infecção, ela vai e avança. Então, pode trazer danos também. Então, a gente não pode pensar só nas questões relacionadas, né? Quando a gente pensa no controle de qualidade, geralmente a gente pensa assim, eu vou fabricar algo que seja seguro, tá? Então, que não traga nenhum dano, mas eu também tenho que fabricar algo que seja eficaz, que funcione. Já imaginou? Um exemplo bem prático. Vocês compram um protetor solar para poder ir à praia, né? A Larissa, a Ana Paula aí, a Nayane e o Sérgio, aí vocês vão querer ficar um tempo a mais na praia e vocês não querem se queimar, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês passam um protetor solar para se proteger da radiação UVA e UVB. E o protetor solar não funciona, ou seja, vocês vão se queimar porque vocês vão se expor achando que vocês estão protegidos, ou seja, aquele produto ele não funcionou. Mas, enfim, né? Em 67, na Austrália, o que aconteceu? A fenitoína, né, que é um fármaco que age no sistema nervoso central, houve a substituição, ou seja, aqui foi uma troca, não foi uma contaminação, foi uma troca planejada pela indústria, né, assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, quando a indústria tocou lá no elixir de sulfonamida, ele trocou a glicerina pelo dietileno glicol. A mesma coisa aqui, né? A indústria substituiu o diluente, que era o sulfato de cálcio, por lactose. O que aconteceu? Morte de pessoas por intoxicação. Tem pessoas que são
intolerantes à lactose, tá? Então, por isso que é bem perigoso. Ah, professor, mas eu vou colocar só um diluente lá, vou trocar só um diluente, não tem perigo? Tem bastante perigo. O caso que eu mais gosto de mostrar para vocês foi esse caso que aconteceu aqui no Brasil, entre 2003 e 2004, né? Um hospital com uma equipe formada, tá, por farmacêuticos e técnicos, eles manipularam cápsulas contendo clonidina e levotiroxina, né? São os medicamentos para tratamento da tireoide. Olha o que aconteceu com as cápsulas, né? As cápsulas dispensadas, elas tinham uma concentração 100 vezes maior, tá? Do fármaco, ou seja, é como se você estivesse tomando ao mesmo tempo 100 comprimidos, 100 cápsulas daquele fármaco. O que aconteceu? Morte de crianças, né, em pelo menos 2 estados que se tem notificação, no Distrito Federal e na Bahia. Vou fazer uma pergunta legal para vocês. Aonde é que vocês acham que foi o erro para ter uma quantidade de fármaco 100 vezes maior? Analisem aí o que vocês me dizem. Onde é que vocês acham que aconteceu o erro? O que vocês acham que aconteceu para poder essas cápsulas serem dispensadas ter passado com esse erro de um fármaco 100 vezes maior? O que vocês acham? É o tempo que eu tomo uma água. Pensem aí e me dêem uma resposta. Não, Ana Paula, mas aí a minha dúvida é qual foi o erro que a equipe cometeu, né? Qual foi o erro que a equipe cometeu, tá? Para exatamente passar. Isso, exatamente, Larissa. Foi um erro de matemática, tá? Sabe o que aconteceu bem aí? Esse erro foi um erro de cálculo. Eu li o inquérito policial, né? Foi um erro de transformação de medida. Por isso que é muito importante aí na hora que a gente vai fazer cálculo lá na farmacotécnica para as quantidades que a gente vai colocar na nossa formulação, os cálculos que são feitos no controle de qualidade, é muito importante, que é uma coisa que às vezes a gente pensa assim, né? Ah, eu vou fabricar com todo cuidado, vou utilizar matéria-prima, mas se eu errar um cálculo, no caso aí dessa farmácia, né? A equipe ela errou. Então, ela é uma conversão que ela tinha que colocar miligramas e, em vez de colocar miligramas, ela colocou decigramas, ou seja, ela colocou lá na hora de fazer as conversões de unidade, né, uma coisinha bem simples, é uma vírgula no lugar errado colocado, mas olha o dano que ela causou, né? Então, ou seja, não foi um erro na fabricação, não foi um erro de contaminação cruzada, foi um simples erro de matemática que causou a morte de crianças em 2 estados brasileiros, tá? Vocês falaram assim para mim, professor, foi um erro lá no controle de qualidade. Mas espera aí, em 2003, 2004, no Brasil, a gente ainda não tinha uma legislação voltada para o controle de qualidade. Tanto que se vocês olharem aí, né, esse caso aí, assim como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, né, os Estados Unidos eles têm uma das agências reguladoras, que é o FDA, uma das mais rigorosas do mundo. Exatamente por quê? Porque os Estados Unidos ele viveu diversos danos aí causados por produtos que foram mal fabricados, por produtos que foram contaminados, por produtos, né, que não apresentavam a eficácia adequada. Então, os Estados Unidos, eles aprenderam bem cedo com o erro deles. Então, tanto que hoje o FDA, né, eles são muito rigorosos no processo de fiscalização deles, exatamente para evitar que seja entregue para a população um produto que não seja nem eficaz, ou seja, que não funcione, e também para evitar que seja entregue para a população um produto que seja perigoso para ele, né? Porque quando você compra um produto, você está esperando que o produto ele seja eficaz e que o produto seja seguro, tá? Para o seu consumo, beleza? Em 2006 e 2007, a gente já tem aqui um caso, né, que atingiu aí, no caso, 2 continentes, né? Então, a gente teve danos aí no Panamá, nos Estados Unidos, é o continente americano, e na China. Então, uma indústria panamenha utilizou glicerina chinesa. Pessoal, pode utilizar glicerina? Pode. Aí, o que essa indústria ela fabricava? Ela fabricava xaropes antitussígenos, né, que são xaropes para evitar a tosse, e dentifrício. Dentifrício são produtos utilizados na cavidade bucal, como, por exemplo, pasta de dente, enxaguantes bucais. O que aconteceu? A matéria-prima utilizada, que era a glicerina, ela estava contaminada por dietileno glicol. O que aconteceu? Né? Morte de 471 panamenhos, 705 denúncias, e os Estados Unidos fez um recall de todos os produtos dessa empresa, né, da CSS. Ele mandou retirar do mercado norte-americano. Viu? Ó, eles estavam fabricando com uma matéria-prima, ou seja, com um produto que deu origem ao produto final, e esse produto ele não tinha uma boa qualidade.
Por isso que o controle de qualidade, né, ele é utilizado aí, e ele é aplicado desde o material de embalagem. Então, a embalagem que a gente vai colocar o nosso produto, ela tem que atender a requisitos, elas têm que proteger o produto, elas têm que garantir a validade do produto, elas não podem contaminar os nossos produtos. Por isso que quando eu gosto de brincar bastante com vocês, né, quando a gente vai fabricar medicamentos, né, a farmácia de manipulação ou a indústria, ele não pode dizer assim pra gente, né, que nem tinha antes o cara do sorvete, traga a vasilha, 8 bolas por R$ 1. Vocês viram que esse carinha não tem mais, né? Antigamente tinha esse sorvete aí, traga a vasilha, 8 bolas, né, por R$ 1. Não pode mais. Por quê? Porque eu não posso pedir que você traga a vasilha, porque se eu estou te vendendo um alimento, eu tenho que te dar essa vasilha, porque o recipiente aonde eu vou te entregar o alimento, ele tem que ser apropriado para garantir as condições de armazenamento e transporte. Então, hoje, o controle de qualidade, tá? Ele é muito importante, exatamente por quê? Porque o controle de qualidade, ele vai trazer para a gente benefícios, que são o quê? A segurança e a eficácia. Então, depois desses 100 anos de história que eu mostrei para vocês aí, né, de produtos farmacêuticos, sejam eles cosméticos, sejam eles medicamentos, entre outros produtos, né? O que é importante? É necessário que quando a gente vai fabricar produtos farmacêuticos, o nosso carro-chefe são os medicamentos, tá? A gente tem que fabricar eles de modo que eles sejam, além de garantir a eficácia, funcionar para que ele foi planejado, o medicamento para tratar uma doença, o cosmético para corrigir uma imperfeição e limpar, o suplemento para atender uma necessidade nutricional, né? Se eles não forem fabricados de forma correta, em vez deles, né, facilitarem a vida, em vez deles mitigarem o sofrimento humano, o que eles vão fazer? Eles vão fazer é causar dano. Então, por isso que o controle de qualidade, ele muitas das vezes ele é considerado um setor chato. Exatamente por quê? Porque o controle de qualidade está ali para fiscalizar, para garantir que todo mundo faça corretamente, para que todo mundo siga as normas, né? Porque, como eu falei para vocês no comecinho da aula, nós temos necessidades individuais, mas quando a gente fala de produtos, essas necessidades elas passam a ser coletivas. Consequentemente, os produtos que são colocados no mercado, eles têm que atender a esses requisitos. Então, eles têm que ser seguros, eles têm que ser eficazes, tá? Então, por isso que é necessário. Então, quando a gente pensa aí, né, a gente vai começar a ver um termo, eu vou falar bastante para vocês, tá? Vou colocar aqui que eu não coloquei, existem 3 letrinhas que são importantes na hora que a gente realiza. Professor, na análises clínicas tem esse setor. Larissa, hoje praticamente todos os setores produtivos, seja ele setores farmacêuticos, tá? Desde análises clínicas a medicamentos, setores industriais, por exemplo, vestuário, tá? Roupas, tênis, automobilístico, computadores e dispositivos eletrônicos. Hoje, praticamente, todos os setores de produção, eles têm um setor de controle de qualidade, tá? Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui antes de eu falar isso aqui. Quer ver ó, como isso é importante? Vamos supor, né? Vou colocar aqui para vocês, um slide novo, e eu vou dar um prêmio para vocês, tá? Esse prêmio é o seguinte, eu vou dar para vocês um celular, tá? O celular, ele tem a mesma configuração, então vocês vão ganhar um celular de graça, 0800. Então eu vou dar para vocês um celular. E eu tenho 3 marcas e vocês podem escolher qualquer uma dessas 3 marcas, né? Ele pode ser um celular da Apple, né? Ele pode ser um celular da Sony, ele pode ser um celular da CCE, ou ele pode ser um celular da Xiaomi. Vocês podem... Queria que vocês colocassem em ordem de preferência. Coloquem aí para mim no chat qual seria a primeira marca que vocês escolheriam e qual seria a última marca. Tipo assim, aquela que não tem mais nada, mas é essa marca que eu só posso escolher essa, mas vocês podem escolher. O celular ele teria a mesma configuração e desempenho. Então, tá? Então, queria que vocês colocassem aí na ordem qual seria a primeira empresa e a última empresa que vocês escolheriam. Eu vou abrir aqui o chat para poder olhar aqui a resposta de vocês. O Sérgio ele escolheria o Apple, né? E o último seria a CCE. A Larissa escolheria a Apple e o último seria a Sony. E Nayane, e aí? E Ana Paula? Nayane seria Apple, Xiaomi, Sony e CCE.
Falta só a Ana Paula agora. Apple e, por último, Xiaomi, né? Então, vamos lá. Apple seria, né? A Apple seria a primeira. E vamos lá, vamos ver quem seria o azarão. Sony, 2 votos para a CCE e 1 voto para a Xiaomi. Beleza. Queria que vocês justificassem a última escolha de vocês, né? Larissa, por que você não escolheria um celular da Sony? Pode abrir o áudio para falar para a gente? Professor, eu não escolheria a Sony porque eu nunca mais vi ela no mercado e também porque eu já usei o celular e eu não gostei do desempenho dele. Faz muito tempo que eu usei, é claro. Tá, beleza. Sérgio, por que não a CCE? Na verdade, eu vou pedir para Sérgio e para Nayane, já que eles escolheram por último, seria a CCE. E aí? Pois é, tem marcas mais consolidadas no mercado, né? Como a Apple, a Samsung, Xiaomi. A CCE coloquei por último, porque nem as televisão na época que meu pai comprava lá para casa funcionava direito. Aí eu imaginei, né? Um celular, sei lá. Foi isso. No meu caso é a mesma coisa, a questão da marca eu acho que não é de uma boa qualidade, tanto é pelos aparelhos eletrônicos, né? Então, por isso, eu não escolheria um celular também. Beleza. Paula? Olá. Aninha? Oi. Oi. Por que não Xiaomi? Porque, professor, eu não conheço muita marca e eu nunca usei. Beleza. Viu que vocês têm alguns critérios, inclusive, né? Nós temos 2 preconceituosos no grupo, a Nayane e o Sérgio. Mas o preconceito de vocês, né? Calma, o preconceito de vocês é um preconceito justificável. Exatamente o que aconteceu. Vou contar para vocês a história da CCE. A CCL é uma indústria brasileira, viu? Ela não tem nada a ver com medicamento, não tem nada a ver com cosmético, ela é uma indústria de eletroeletrônicos, né? Tanto de produtos para casa, né? Televisões, ventiladores, liquidificadores, micro-ondas, etc e tal. Mas percebe aí que algumas pessoas eles têm um certo preconceito, por quê? Na época que a CCE foi implementada no Brasil, ela foi criada com o objetivo de concorrer com as multinacionais, né? Com a Sony, na época, com a Samsung, com a LG, com outras marcas, Philips, né? Que são marcas mais antigas, mas que, como vocês falaram, eram marcas consolidadas no mercado. Aí o que a CCE fez? Ela tentava concorrer com o preço. Então, o que ela fazia? Ela utilizava uma matéria-prima mais barata. Aí o que acontecia? O tempo de durabilidade dos equipamentos que ela fabricava eram menores do que, por exemplo, como uma Sony, né, que é uma marca bem consolidada aí no mercado, uma marca japonesa, bonitinho e tal. E o que aconteceu? Tanto que a CCE ela tem um apelido. Vocês sabem qual é o apelido da CCE? Vocês saberiam me dizer? Eu sei. Qual é, eu Sérgio? Qual é, Sérgio? Tem como esquecer. Ah. Começou comprando errado. Isso, começou comprando errado, né? CCE, tá? Então, ó, viu que ela criou um estigma no mercado. Aí vocês me perguntaram assim, professor, mas tem controle de qualidade e análises clínicas? Eu falei para vocês que hoje a gente tem controle de qualidade para tudo, né? Por quê? Hoje tem 3 letrinhas e essas 3 letrinhas é que mantém uma marca forte no mercado. Essas 3 letrinhas chamam-se BPF. E as variações de BPF, né? Por exemplo, para manipulação a gente chama de BPM. O que significa isso? Boas práticas. O que são essas boas práticas, né? É um conjunto de regras, normas e requisitos que uma empresa tem que atender para dizer assim, eu fabrico com qualidade, tá? Algumas normas, elas são impostas por legislação, tanto que a gente vai estudar a Resolução 67 e a Resolução 301, elas são as nossas literaturas de cabeceira, tá? Porque elas que vão dar para a gente as normas de fabricação para os produtos farmacêuticos em geral, produtos cosméticos, medicamentos, correlatos, insumos, sejam eles tanto a nível industrial quanto a nível de farmácia com manipulação, tá?
Hoje em dia, toda empresa, toda indústria, ela tem que seguir esse BPF exatamente por quê? Porque senão elas vão criar um estigma, né? As pessoas elas não vão confiar na marca. E a gente sabe que hoje em dia, quando você não confia numa marca, né, que você perde a confiança, você perde mercado e, consequentemente, você acaba falindo. Eu posso falar hoje para vocês que a CCE ela é uma marca boa hoje no mercado. Hoje vocês não precisam mais ter o estigma. Por quê? Porque a CCE ela implementou, né? Hoje ela tem um sistema de boas práticas de fabricação. Como eu falei para vocês, né? Vocês brincaram ali no comecinho quando eu falei na glicerina chinesa e vocês brincaram, né? Tinha que ser a China. Mas hoje praticamente todos os componentes eletrônicos, independente, né? Se ele está num computador, num celular da Apple ou no celular da CCE, são os mesmos componentes. É só a montadora que é diferente. Mas hoje se tem um cuidado de comprar matéria-prima com qualidade. Tanto que tem notebook da CCE, meu primo tem um notebook da CCE, que o notebook dele tem mais de 5 anos, está lá funcionando bonitinho, nunca deu problema, exatamente porque a indústria ela passou a adotar o que a gente chama de boas práticas de fabricação. Quando a gente pensa nas questões relacionadas a produtos farmacêuticos, né, por que é importante a gente implementar um sistema de boas práticas de fabricação? Vou colocar aqui entre parênteses para vocês. Esse a gente chama também de sistema de qualidade. A gente vai ler isso nessas duas aulas, né? Boas práticas de fabricação, ele é um sinônimo também para sistema de qualidade ou sistema de garantia de qualidade, é a mesma coisa. Então, sistema de qualidade, tá? Qual é o objetivo quando a gente fabrica produtos farmacêuticos dentro das boas práticas? Primeiro, evitar misturas acidentais. Professor, mas como é que eu posso misturar uma coisa? As fábricas e as farmácias, muitas das vezes, eles não têm linha dedicada para fabricar um único produto. Em geral, eles fabricam mais de um produto na mesma linha de produção. Mas hoje a gente sabe que alguns produtos eles têm que ter uma linha dedicada. Por exemplo, né? Se vocês forem às normas, vocês vão ver lá que se você for fabricar antibióticos, tem que ter uma linha de produção, tem que ter equipamentos, tem que ter utensílios só para fabricar antibióticos. Se você fabrica hormônios, tem que ter uma linha de produção só para fabricar hormônios. Então a gente não pode misturar. Exatamente por quê? Porque a história mostrou para a gente que existe o risco de eu contaminar, por exemplo, uma vitamina com um estrógeno, foi um caso que eu mostrei para vocês, e isso trazer danos. Além disso, né? Além da gente evitar misturas acidentais, a gente tem que evitar as contaminações e contaminações cruzadas, quando fica resíduo de um produto na linha de produção e passa para outro produto que vai ser fabricado. A gente tem que garantir a rastreabilidade, ou seja, caso aconteça algum problema, né, porque o sistema de qualidade, ele é um sistema baseado principalmente em prevenção. Vocês vão ver aí que toda vez que a gente tem um problema com a qualidade, a gente chama isso de não conformidade ou desvio de qualidade. A gente vai olhar isso mais na frente, tá? E o objetivo de ter um sistema de qualidade, que é como tudo é documentado, a gente sabe com quais matérias-primas a gente fabricou um determinado lote de produto. Caso a gente tenha algum problema, por exemplo, que foi o que aconteceu lá com a cervejaria Belo Horizontina, né? Eles foram investigar tudo. Onde é que está o problema? O problema está na nossa linha de produção, o problema está na nossa matéria-prima, o problema está em alguma coisa que ficou na linha de produção, em algum equipamento utilizado que deixou vazar o dietileno glicol. Ou seja, a gente garante a rastreabilidade, porque caso a gente tenha algum problema, que a gente possa intervir antes que esse problema ele cause um dano maior para a sociedade, para o meio ambiente, tá? Quando a gente fala de ativos, né, a gente está falando de medicamentos, então a gente precisa garantir a identidade e o teor, ou seja, a gente precisa garantir que o paciente ele vai receber o fármaco adequado e na quantidade adequada, para evitar lá que a gente coloque um medicamento que tem uma quantidade maior ou menor do fármaco, e para que a gente possa treinar as equipes, né? A gente vai ver na parte de documentação da qualidade, os procedimentos eles servem para que todo mundo faça igual, exatamente porque se as pessoas começarem a produzir de forma diferente, mudou a equipe que vai produzir, o produto fica com uma qualidade diferente, isso não é bom, tá? Já que a gente produz aí através de lotes, todos os lotes eles precisam ter a mesma qualidade. Então, de forma geral, as boas práticas de fabricação, elas têm esses 5 objetivos aí: evitar misturas, evitar contaminações cruzadas, garantir a rastreabilidade, garantir a identidade do teor do ativo e o treinamento. Você quer perguntar alguma coisa, Sérgio? Sim, sim. Pode perguntar. Aqui se o tempo da validade dos medicamentos
tem a ver com a matéria-prima. Assim, o que é que determina Tem, o tempo tem. de validade? Tem. A gente vai ver. Eu vou ter uma aula com vocês que chama de estudos de estabilidade. É através dos estudos de estabilidade que a gente determina as condições para armazenamento do nosso produto e também o tempo que ele pode ser utilizado. Tá? Então, quando a gente vai fabricar qualquer coisa, seja um alimento, seja um suplemento, seja um cosmético, são feitos uns testes, né? E esses testes a gente chama de estudos de estabilidade. Eles que vão dizer para a gente. Então, por exemplo, quando vocês olharem na embalagem do medicamento que tem dizendo assim, manter o medicamento em local resfriado. Significa que ele tem que ficar em, né, uma temperatura de 2 a 8 graus. Significa o quê? Se você armazenar ele numa temperatura abaixo de 2 graus ou acima de 8 graus, você vai comprometer a eficácia e a segurança do teu produto. Então, se o fabricante diz assim para você, manter ao abrigo da luz, significa que aquele produto ele é fotossensível. Consequentemente, se você deixar ele exposto à luz, ele pode, né, perder a qualidade, a eficácia e a segurança dele, tá? E a gente vai ver uma aula só sobre isso, tá, Sérgio? A gente tem um conteúdo dentro da nossa disciplina de controle de qualidade que chama teste de estabilidade, tá? E aí eu tiro as dúvidas de forma mais aprofundada quando a gente tiver com essa aula lá, que aí eu vou explicar como é que é determinado um prazo de validade, a questão das matérias-primas, elas entram na hora que a gente vai fazer o cálculo e assim sucessivamente, beleza? Beleza. Tá? Então, como o nosso carro-chefe são os medicamentos, o que é importante, né? A gente precisa garantir aí que o produto seja seguro, que o produto seja eficaz, né? E, consequentemente, esse produto ele vai ter o que a gente chama de qualidade. Além disso, tá? A gente também tem que garantir que os produtos eles sejam o menos tóxicos possíveis e os mais estáveis. Aqui que entra, Sérgio, né? Os nossos estudos de estabilidade, tá? E a gente tem que garantir produtos, né, que não tragam danos nem para o usuário e nem para o meio ambiente. Tanto que eu vou mostrar para vocês o conceito do livro que tem de qualidade, eu vou mostrar para vocês mais na frente. Ele envolve as questões relacionadas aí também ao meio ambiente. A gente não pode, né, só atender às necessidades do ser humano e fabricar agredindo o meio ambiente, tá? Então, esse é um conceito que é muito importante aí para na hora do nosso processo de fabricação, por isso que o sistema de controle de boas práticas, ele também tem que prever o que a gente chama de Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, PGRS. A gente vai ter uma aula sobre isso também, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Como a gente está implementando o sistema de boas práticas de fabricação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atender às normas. Então, lá na frente, vocês me disseram, professor, né? O meu produto, para ele ter qualidade, primeiro ele precisa atender os requisitos, ele precisa ser um produto ótimo, mas ele também tem que atender normas. Exatamente essas normas, elas são estudadas e montadas de modo, né, a garantir aí que o produto, quando ele sai da fábrica ou quando ele sai do hospital ou quando ele sai da manipulação, ele seja um produto, tá, que seja adequado aí para não causar dano e que funcione. Para vocês terem noção, vocês devem ter visto aí na disciplina de deontologia, a lei que exige isso, né, é uma lei de 1973. Então, o Brasil ele começou a ter essa preocupação com o processo de vigilância sanitária, a qualidade dos produtos, o produto não causar dano, o produto funcionar, lá com a Lei 5991. Então, o que a lei diz? Ela diz assim, né? Lei 5991/73 dispõe sobre o controle sanitário, comércio de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Então, lá no artigo da 5991, ele diz assim: todo produto voltado para a saúde deve ser seguro e eficaz para o consumidor e para o meio ambiente. Ou seja, a gente não pode fabricar e agredir o meio ambiente, tá? Quando vocês estiverem na toxicologia, vocês vão estudar uma parte de toxicologia que chama toxicologia ambiental. A gente não pode contaminar o meio ambiente, porque uma vez que a gente contamina o meio ambiente, o que a gente vai fazer de contrapartida? A gente vai trazer essa contaminação de volta para a gente. Então, por isso que a gente não pode pegar um antibiótico e jogar ele na pia, tá? Ele precisa sofrer um processo de descarte adequado, porque se eu jogar na pia, ele pode ir para um corpo d'água, e esse corpo d'água ele pode ser utilizado para irrigar uma plantação, e essa planta, né, ela vai estar contaminada com antibióticos, e esse antibiótico vai voltar para quem? Para nós, seres humanos. Por isso que a gente tem que atender isso, tá? Então, como eu falei para vocês, deixa eu só corrigir essa norma aqui que ela está errada, tá? É 301, tá? 18 de novembro.
de 2019. A 17 ela foi atualizada, eu esqueci de mudar isso aqui na aula, tá? Então, hoje, quem são as nossas normas, né, que determinam para a gente todas as regras para as boas práticas de fabricação? Se a gente fabricar produtos na indústria farmacêutica, a gente segue as normas de boas práticas da Resolução 301. E se a gente manipular, né, seja numa farmácia magistral, seja numa farmácia hospitalar, a gente tem que seguir as normas da Resolução 67 de 2007, tá? Então, essas duas normas são o que a gente chama de normas de boas práticas de fabricação. Eu vou abrir aqui uma para vocês, tá? Só para vocês darem uma olhadinha rápida, inclusive, vou abrir aqui direto do sala de aula para vocês, ó. Tá? Então, quando vocês entrarem lá no sala de aula, eu já coloquei as duas normas para vocês, tá bom? Vou abrir aqui uma dessas normas. Aqui, pronto, abriu. Então, vocês vão ver, né, que aqui tem a parte inicial, que explica o que é essa norma, por exemplo, né, dispõe sobre as diretrizes da 301 de agosto de 2019, né? Dispõe sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, dispõe sobre as diretrizes gerais para as boas práticas de fabricação de medicamentos. Então, ele vai falar para que serve essa norma, quem que ela se abrange, né? Vai falar alguns conceitos que a gente vai trabalhar, por isso que é muito importante, depois dessa nossa aula aí, durante a semana, vocês deem uma lida, tá? Nessa parte inicial de conceitos, para que vocês possam entender o que é uma ação preventiva, o que é uma ação corretiva, o que é uma área limpa, uma área limpa, o que é uma calibração, o que é um certificado de análise, o que é uma contaminação, o que é uma contaminação cruzada, um controle em processo, data de validade, tá? Então, aqui tem alguns conceitos. Esses conceitos, eles são bem semelhantes entre a 67 e a 301, mas leiam o da 301, porque esses conceitos, eles estão atualizados, tá? Embalagem, especificação, então tem a parte de conceitos que são utilizados nessa norma, e vocês vão perceber que o nosso sistema de qualidade, né? Então, vocês vão olhar aqui, ó, sistema de qualidade farmacêutico adequado à fabricação de medicamentos deve garantir concepção de um produto seja alcançado por meio de projeto, planejamento, implementação, manutenção, melhoria contínua, isso a gente vai ver bastante nas nossas aulas de sistema de qualidade. Ele não é um sistema estático, ele é um sistema mutável, então ele está todo o tempo se aperfeiçoando, exatamente porque ele sempre busca melhorar o seu processo para que cada vez mais ele possa entregar, como eu mostrei para vocês ainda há pouquinho, né? Para que a gente possa entregar exatamente o quê? Produtos menos tóxicos e produtos mais estáveis, tá? Então é importante aí que a gente leve em consideração isso, tá? E vou chegar aqui na parte que eu quero, depois a gente vai ver, tá? O que é importante? O nosso sistema de qualidade, ele é adequado aí para quê? Ele é adequado tanto para a nossa, né, qualificação de pessoal, tá? Quanto para os nossos fornecedores, quanto para as nossas instalações, equipamentos, materiais e recipientes, procedimentos, armazenagem e transporte, tá? Então, se vocês observarem, o sistema de qualidade, ele não se preocupa só com o fazer o produto, mas ele é preocupado com tudo que pode influenciar direta ou indiretamente, né, a qualidade do nosso produto. E a gente vai ter na seção 3, né, os requisitos só para o controle de qualidade, que a gente vai ver lá os testes que precisam ser implementados, quais são as responsabilidades do farmacêutico e assim sucessivamente, né? Os métodos eles têm que estar validados e assim sucessivamente. Tá? Então é importante aí que vou pedir, inclusive, vai ficar uma primeira tarefa para vocês, vocês vão montar um mapa mental, no finalzinho da aula eu vou explicar para vocês, tá? O que vocês vão fazer um mapinha aí sobre sistema de qualidade. Até aqui, ok? Puxa, beleza. Importante. Tá? Ok, tá? Então, lembra aí, né? Como a gente está atendendo às necessidades de um paciente ou um cliente, a própria Organização Mundial de Saúde, ela diz assim, né? Quando ele fala de questão de medicamentos, ela diz assim, todo paciente precisa receber o fármaco apropriado, ou seja, não pode ter nenhuma outra coisa, né? Por isso que é importante evitar as contaminações e contaminações cruzadas, na dose indicada, então ele não pode nunca receber nem a menos, nem a mais, direcionada para o paciente correto,
Então, o hipertenso precisa receber o antihipertensivo, a criança precisa receber o produto pediátrico, tá? E assim sucessivamente, pela via de administração, no tempo ideal e com as informações pertinentes. Eu gosto de frisar aqui, eu gosto de marcar para vocês, dentre esses, né, o que é importante aqui para o controle de qualidade? Fármaco e a dose indicada e informações pertinentes. Por isso que quando a gente for fabricar produtos farmacêuticos, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter produtos adequados, mas a gente também precisa ter embalagens adequadas. Por isso que eu brinquei com vocês, não pode mais fazer, né, o traga a vasilha, tá? Então não pode mais fazer isso porque é o próprio fabricante que tem que estabelecer lá o material de embalagem e, além disso, o material de embalagem ele acompanha material informativo. Esse material informativo ele vai trazer exatamente para a gente o quê? Informações relacionadas a como deve ser utilizado o medicamento, como que deve ser armazenado o medicamento, as indicações de segurança, as indicações de eficácia e assim sucessivamente. Então, para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, né? Qual é o conceito oficial de qualidade? Então, se a gente pegar lá a ISO 8402, ele vai dizer assim para a gente, qualidade é o quê? É a totalidade, ou seja, todos os requisitos associados. Então, como eu falei para vocês, quando a gente fala de medicamentos, quais são esses requisitos? Eles precisam ser seguros e eficazes, tá? Então, o que é qualidade? Qualidade é a totalidade de requisitos e características de um produto ou de um serviço que buscam o quê? Satisfazer a capacidade, né? Estabeleça a capacidade de satisfação das necessidades. Viu lá o conceitinho simples que eu falei para vocês? A qualidade, ela precisa ser o quê? Ela pode ser aplicada a um produto, a um serviço ou a uma pessoa, né, de modo que esse produto, serviço ou pessoa, eles tragam para a gente a satisfação de uma necessidade, explícitas e implícitas, sem prejuízo ao homem, ou seja, precisam ser produtos seguros e ao meio ambiente, tá? Então, esse é o conceito que a gente tem lá na norma que fala exatamente a ISO 8402, ela fala sobre qualidade. Então, ela traz o conceito de qualidade. Se vocês procurarem num dicionário, qualidade vai ter, né, os mesmos requisitos que vocês estão vendo aqui na ISO, tá? Então, é muito, 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 muito importante, tá, que a gente entenda a questão relacionada aí à qualidade dos nossos produtos, tá? Até aqui, alguma dúvida? Gente, até aqui, alguma dúvida? Beleza. Quando a gente fala da questão das boas práticas, tá? A gente, como eu falei para vocês, né? As boas práticas de fabricação, elas não se preocupam somente com a questão relacionada ao fabricar em si. Então, se vocês derem uma lida aí na 67, na 301, né? Vai ser a tarefinha de casa de vocês, tá? Vocês podem anotar a primeira tarefa aí. Eu quero que vocês leiam a parte de conceitos, tá? Até para vocês atualizarem alguns conceitos que vocês trouxeram de algumas disciplinas, então é importante aí que vocês entendam o que é um medicamento, o que é um cosmético, o que é um suplemento, o que é uma embalagem, o que é um lote, o que é um controle em processo, que a gente vai utilizar bastante esses conceitos ao longo das nossas disciplinas, tá? E se vocês observarem as boas práticas, né, elas envolvem diversos setores, como, por exemplo, a infraestrutura dos locais que vão fabricar, principalmente aí levando em consideração equipamentos e ambiente, a parte de documentação, né, a documentação ela é bem importante aí quando a gente leva em consideração que é ela que é utilizada para a gente poder ter a garantia da rastreabilidade, tá? Faltou aqui uma documentação que chama de certificado de análise ou boletim de análise, é a mesma coisa, certificado de análise, tá? Treinamentos das equipes, processo de amostragem, aí já entra mais na parte do controle de qualidade, e as análises propriamente ditas, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês que eu vou deixar uma tarefa para vocês fazerem, para vocês me entregarem num prazinho aí. Vocês já fizeram um mapa mental na vida de vocês? Já, professor. Pô, que ótimo, então. Então, vocês vão aí me pouparam no trabalho, mas eu vou mostrar para vocês um mapinha bem legal, tá? Na verdade, eu vou mostrar alguns mapas legais e algumas características que eu vou deixar uma tarefa para vocês, tá? Vou pegar aqui uma coisa da nossa área. Tá.
Controle de qualidade. E professor, Pode falar. tem algum programa assim para fazer mapa mental? Tem, vocês podem utilizar o MindMaster. Lá calma que não saiu. Lá no sala de aula, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu coloquei 2 videoaulas, tá? Elas são bem curtinhas. Eu sempre vou colocar para vocês vídeos curtos. No máximo, eu vou colocar para vocês vídeo com no máximo 15 minutos estourando. Mas essas duas videoaulas que eu coloquei para vocês, elas são aulinhas, uma tem 8 minutos e a outra tem 10 minutos, tá? Inclusive, quando vocês olharem essas questões aqui relacionadas aos mapas, no próprio vídeo, eu selecionei, ele dá sugestão de programas que vocês podem utilizar. Mas vocês podem utilizar o MindMaster. Eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Vou mostrar aqui o MindMaster para vocês. Tá? Geralmente me perguntam, professor, MindMaster. Vou mostrar aqui para vocês um que eu utilizo bastante. Se vocês quiserem utilizar ele, vocês podem utilizar, tá? Não tem problema nenhum. Mas se vocês tiverem dificuldade aí com o computador, não tem problema. Vocês podem fazer uma folha de papel A4 e mandar a foto. Não tem problema nenhum, eu também aceito. Se quiser fazer aí no coisa, não tem problema. Vou mostrar aqui para vocês alguns aplicativos, tá? Ignorem aí a propaganda, inclusive vai aparecer no nosso vídeo. Eu gosto de utilizar bastante aqui o MindMaster, porque ele é um programa bem intuitivozinho, ele é bem fácil de ser utilizado, tá? Inclusive, ele está lá no sala de aula, para vocês poderem fazer, tá? Então, ele é bem facinho, vocês podem utilizar ele com a própria conta do Google de vocês, tá? Para que vocês possam utilizar. Então, eu utilizo ele. Ele é bem facinho, né, para vocês fazerem, e o mapa fica bem bonitinho. Então, vocês podem utilizar ele aqui, ó, MindMaster. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? E o mais importante, né? Ele é 0800. Vou colocar aqui no chat para vocês. Vocês podem copiar e colar aí. Mas ele está lá também no sala de aula. Eu coloquei para vocês. É o que eu mais utilizo. Mas vocês, se vocês tiverem qualquer outro aplicativo que seja da preferência, já que vocês já fizeram mapas mentais, não tem problema não, tá? Mas eu gosto bastante de utilizar o MindMaster porque ele é bem fácil de ser utilizado. Tem esse MindNote também, é legal. Tá? O FreeMind. Tá? Tem vários aplicativos que vocês podem utilizar aí. O MindMaster eu gosto bastante de utilizar ele, tanto que é o que eu utilizo, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão montar um mapa mental do sistema de qualidade, tá? Um mapa mental. Eu vou abrir a tarefa para vocês no sala de aula, tá? Vou colocar lá as referências que vocês vão utilizar, tá? Então, vocês vão montar um mapa mental do sistema de qualidade. Sistema de qualidade. Para relembrar vocês, né? O que é um mapa mental? Requisitos do nosso mapa mental. O nosso mapa mental, ele não pode, tá? Vou pegar aqui um bonitinho, coloridinho, tá? Cadê? Pega aqui um de parasita. Tá? O que é importante aqui quando a gente estiver construindo o nosso mapa mental, tá? Vou aumentar ele aqui, ó. O que é importante, né? O nosso mapa, ele não pode ter texto, tá? Isso é muito importante. Então, o nosso mapa, ele não pode ter texto, tá? Se vocês procurarem, ter vários mapas, não copiem mapas da internet, que eu conheço muitos. Quero que vocês deem uma lida e monte o próprio mapa de vocês. Inclusive, esse mapa, tá? Ele vai servir para vocês estudarem e revisarem conteúdo. Então, se vocês montarem o próprio mapa, né? Ele vai servir aí para vocês servirem para quando vocês forem fazer prova, né? Vocês poderem fazer uma revisão rápida. Então, por isso que é importante que vocês montem um mapa. Não montem só com a questão, eu vou montar só para entregar para o professor. Não, pensem aí que vocês estão montando aí o mapa mental para vocês. Então, tem diversos modelos na internet, tá? Para que vocês possam utilizar. Mas o que eu quero que vocês se atentem, né? Os mapas mentais, eles têm que ser, né? Eles sempre vão ter um tema base. O tema base de vocês vai ser sistema de qualidade. E eles vão apontar para os focos do tema base de vocês, que são as palavras-chave. Tá? Então, por exemplo, aqui, parasitologia, doença aguda, doença crônica. Aí ele vai trazer para vocês, né? Eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem
enxergar ele aqui com mais facilidade. Tá? Então, quando vocês forem trabalhar aí com o mapa de vocês, é importante aí que vocês levem em consideração que o mapa não tem texto, não tem frases. Ele sempre vai ser voltado para palavras-chave. Tá? Então, isso aqui é importante. É isso que eu levo em consideração na hora que vocês vão montar o mapa de vocês. Tá? E o mapa de vocês, ele vai ser baseado aí no nosso sistema de qualidade. Então, vocês têm que ter no mapa aí, né, as partes que são importantes aí, tá? Em relação à questão de infraestrutura, documentação, treinamento, amostragem e análises. Só que vocês ainda não precisam aprofundar o mapa de vocês. Esse mapa a gente vai construindo ele ao longo dessa primeira unidade nossa. Eu quero que vocês montem um mapa baseado nos conceitos, tá? Então, o que é importante aqui para a questão da infraestrutura? Aí vocês vão pegar lá a resolução 301 e a resolução 67, e vocês vão dizer assim, quando eu for trabalhar com a questão da infraestrutura, é importante aqui, então, eu levar em consideração coisas como qualificação, aí vocês têm que ler a questão dos conceitos, tá? Então, vocês vão montar um mapa apenas de conceitos, não precisa ainda vocês detalharem o que é, né, a infraestrutura, e vocês vão ler lá a resolução e vai dizer assim, infraestrutura, os equipamentos precisam estar qualificados. Não precisa entrar nesses detalhes, é um mapa de conceitos, mas o mapa de vocês tem que envolver, né, aspectos relacionados à infraestrutura, aspectos relacionados à documentação, aspectos relacionados a treinamento, a amostragem e as análises propriamente ditas do controle de qualidade. Beleza? Conceitos. Vou colocar aqui e não se preocupem, eu vou abrir a tarefa para vocês lá no... Tá? Eu ainda não abri, mas eu vou abrir a tarefa para vocês aqui, né? Como vocês já usaram aí o Google Sala de Aula, vai aparecer uma tarefinha para vocês de mapa mental, para criar um mapa mental sobre conceitos de qualidade. Ok? Queria que vocês me dessem... A gente está finalizando, tá? Eu vou só abrir aqui o sistema do Florence para fazer a chamadinha de vocês. Paula, tu que é a líder de turma, não é? Exatamente. A turma de vocês tem quantos alunos? Professor, não sei lhe informar no momento, porque entrou gente, saiu gente, então Mas, não tipo sei lhe assim, informar. em média tem Em média, acho que 20 ou 24 no máximo. Beleza. Manda esse povo vir assistir a aula, tá? Porque assim, metade da turma estava fazendo prática de farmacotécnica hoje. tá. Mas desse período ou do período passado? Do período passado. Acho Tá. que é a última. Tá, então não tem problema. Eu vou colocar o vídeo da aula, tá? Geralmente eu coloco ou da aula da manhã ou da aula da noite. É o mesmo conteúdo, tá? Beleza. Aí eu vou colocar o vídeo no YouTube e vou colocar o link. Então, provavelmente amanhã, no mais tardar depois de amanhã, porque depende do tempo que eu levo para fazer o upload do vídeo, tá? Assim que ficar no YouTube, é porque eu preciso que o Meetings ele processe o vídeo para mim. Então, geralmente passa a noite processando. Aí amanhã ele libera para mim, eu baixo e coloco no YouTube, tá? Então é importante aí avisar pro pessoal para eles darem uma assistida nessa aula de hoje, tá? Que ela é uma aula mais de introdução, tá? Pra vocês virem que a gente começou a trabalhar alguns pequenos conceitos, mas de fato na próxima aula que a gente vai começar a ver essa questão de boas práticas e sistema de qualidade, tá bom? Só peça para eles não deixarem de assistir. Então, como o pessoal está assistindo a aula, eu vou abonar a falta de todo mundo hoje, tá? Mas aí pede para eles não faltarem a aula passada, que geralmente no final da aula eu faço a chamada de vocês, tá bom? Ok, professor. Então tá, crianças. Obrigado aí. Prazerzão estar com vocês aí. Espero aí que a gente possa, né? O professor Rondinelli só tem cara de mal, mas eu sou um amorzinho, tá? Vocês já devem ter percebido aí, tá? Então não se assustem comigo. Não acreditem no que os colegas falam, tá? Que é tudo intriga da oposição, vocês vão ver ao longo do período que eu sou um amorzinho, é só conversar com quem passou bonitinho, vocês vão ver que eles não dizem que eu sou mal, né? Só os que não querem nada com a vida, que eu dou uma apertada, aí esse povo aí fica, tá? Mas eu sou um amorzinho, tá? Eu só tenho cara de mal. Então, gente, obrigado,
pela paciência, obrigado por estarem comigo aqui, tá? E até semana que vem. Obrigado, gente. Boa noite, tá? Então, até semana que vem nós estamos de volta.